Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 2 de maio de 2022, uma segunda-feira, excepcionalmente a gente fazendo nossa live numa segunda-feira, por conta do nosso convidado, precisava ser, não dava para ser numa terça-feira, a gente optou por segunda. Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Diário Pentecostal. Já verifica aí se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito, já se inscreva aí no canal. Vai deixando seu curtir, seu comentário, vai compartilhando essa live que vai ser muito importante. Eu tenho algumas dúvidas, algumas curiosidades sobre a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Nós vamos receber o André Luiz da Silva, ele é pesquisador, pastor, e ele pesquisou a Assembleia de Deus de Madureira, né? A gente tem muito assunto aí para tratar, vocês podem deixando a pergunta de vocês aí no chat, e a gente vai tentar passar para o professor, né, para o pastor, essas perguntas, para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Pessoal, falem para mim aí pelo chat, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tudo certo? Gente, eu estou começando a aprender a mexer no chat. Tem um jeito aqui de colocar o comentário na tela e eu descobri só hoje, depois de um mês de live, tá? Desculpa, gente. 2 meses, aliás. Ó, quem está conosco aqui, Geraldo Henrique dos Santos. Boa noite, Geraldo. De onde você fala, Geraldo? Deixa eu ver quem mais aqui. José Filho. Pai Senhor, José, obrigada por estar aqui conosco. Raí Galhardo, Pai Senhor. A Silvia Cristina. Tudo bem, Silvia? O Raí Galhardo respondeu. Silvia de Atibaia respondeu aqui. Legal. O José falou que o som tá ótimo, graças a Deus. O Geraldo, ele fala da capital do Paraná. Está ótima a voz. Ai, que bom. Ó, quem tá aqui também conosco. Só um minutinho. Já subiu mais aqui, peraí. Alexandre Santos de Matos, do Rio de Janeiro. José Filha do Ceará. É isso, pessoal. Vocês gostaram que eu aprendi? Tô aprendendo a mexer no chat. É bom que aí dá para colocar na tela, né, o comentário de vocês. Pessoal, daqui a pouquinho o nosso convidado já está aqui esperando, aguardando para eu apresentar ele para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que eu tenho um vínculo com a Assembleia de Deus de Madureira. Eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Porém, minha mãe, quando ela começou a ir para a igreja, ela nasceu, meu avô já era crente. Meu avô era da Assembleia de Deus de Barra Mansa, Ministério de Madureira, Barra Mansa, estado do Rio. Então, minha mãe cresceu na Assembleia de Deus de Madureira, minhas tias, até hoje, minha prima Elaine, lá de Barra Mansa, Assembleia de Deus de Madureira, o Nilson, esposo dela, o Gleiton, meu primo, a Aline, lá de Volta Redonda, de Madureira. Então, a gente tem um vínculo. Minha tia Fátima, a Flavinha, a Fabiola, o Flavinho, eles são lá de Barra Mansa, Assembleia de Deus de Madureira, tá bom? E eu vou apresentar, então, para vocês aqui, o nosso pastor André. Eu fiquei muito feliz que eu estava à procura de uma pessoa que já tivesse pesquisado a Assembleia de Deus de Madureira, porque eu tenho alguma coisa aqui no canal, vocês sabem, tem uma playlist com vários vídeos sobre a Assembleia de Deus de Madureira, fundação, gestão do pastor Paulo Leivas Macalão, as publicações do Jornal Mensageiro da Paz sobre ele. Eu trouxe recentemente aquela cisão, o rompimento de Madureira com a CGADB. Eu tenho algumas coisas, mas eu acho muito pouco. Eu tenho muita curiosidade, aí eu precisava de alguém. E aí o Mário Sérgio, Memórias da Assembleia de Deus, que me indicou
o pastor André, que vai estar aqui conosco falando, tá? Eu já vou abrir já já a tela para vocês conhecerem, ok? Deixa eu só ver mais, quem mais entrou aqui? Oséias Jesus, de Resende, ai, tão pertinho de Barra Mansa. A gente vai de São Paulo lá para Barra Mansa. A última vez eu passei lá em Resende, tirei foto ali no Rio, na ponte. Eu gosto muito, gente, minhas raízes, né? Então, gente, sem mais delongas, vou apresentar para vocês o pastor, pesquisador, palestrante. Além de pesquisador da Assembleia de Deus de Madureira, ele é um pesquisador bíblico também. Tá? Ele é casado com a missionária Simone Oliveira e ele é pastor auxiliar da Igreja Evangélica Edificar em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Vocês estão curiosos, né, para ver? Vou abrir a tela do pastor para vocês conhecerem. Seja bem-vindo, pastor André, ao nosso canal. Obrigado, irmão. Paz do Senhor Jesus a você, a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui. Pastor, nós já estamos com um público aqui bem considerável assistindo a nossa live. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Vão deixando o local onde vocês estão falando. E para iniciar a live, como é de praxe aqui no canal, eu sempre peço para o convidado falar um pouquinho, né, das suas origens. Qual localização, qual estado, qual cidade do país, a família, nascimento, se foi num lar evangélico, no berço evangélico, se a conversão ocorreu posteriormente. E por se tratar de um pastor, de um teólogo, eu gostaria de saber do senhor, pastor, como que o senhor foi parar no pastorado, na teologia, pesquisador, como foi essa trajetória? Fala para o público, por favor, pastor. Bem, irmã, eu sou de família evangélica, né? Eu sou nascido evangélico, nascido nas Assembleias de Deus, sou neto de pioneiros das Assembleias de Deus de São Cristóvão e na Penha, minha avó, Maria Madalena, ela foi pioneira na Assembleia de Deus em São Cristóvão, depois serviu na Penha, ela serviu, foi batizada pelo missionário Samuel Niston, e ela veio a migrar para a Penha, e ali ela saiu na gestão do pastor José Santos quando ele estava chegando. O pastor José Santos é o sogro do Sila Malafaia. E ela veio para Bangu, e ela veio parar na Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, na gestão do pastor Manuel Francisco. A minha mãe também, ela me passou todos os ensinamentos da Assembleia de Deus. Minha mãe foi batizada pelo pastor José Apolônio, o irmão do pastor Antônio Gilberto. Minha mãe foi discípula do pastor José Pimentel de Carvalho. Minha mãe também estudou com a Antonieta Rosa. Então, eu vim herdar todos esses ensinamentos. Quando eu descobri a Assembleia de Deus, a história, eu fiquei apaixonado. Eu me apaixonei pela Assembleia de Deus, história, li diversas vezes o livro Diário do Pioneiro, Memórias de Daniel Berg, a história das Assembleias de Deus, com Emílio Conde. O meu avô, o pai da minha mãe, trabalhou na CPAD ao lado de Emílio Conde. Então, a gente tem, assim, pouco dessa história. Eu sou muito curioso, né? Eu não tenho formação em história, eu sou muito curioso, eu sou muito observador, então eu sempre, desde criança, acompanhei esses milagres da Assembleia de Deus. Então, quando minha avó veio para Madureira, então ela veio trabalhar no grupo de pioneiros. Antigamente era o grupo de pioneiras, as mulheres não tinham diaconisa, era pecado, tinha um preceito, então elas se vestiam de branco. E minha avó fazia parte desse grupo de pioneiras ali em Bangu. Então, eu vim toda essa minha trajetória de criança, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Quando a gente era criança, a minha mãe sempre falava assim: você não pode fazer isso, porque você é crente da Assembleia de Deus. Você não pode usar isso, porque você é crente da Assembleia de Deus.
Então, a gente fica essa trajetória de crente da Assembleia de Deus. E eu fui criado no campo de Bangu, né? Eu fui criado ali, fui galgando, obreiro, fui despertando como obreiro. E como seminarista, uma coisa interessante no campo de Bangu, como seminarista, tinha um intervalo, o seminário era nas dependências da Assembleia de Deus em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E tinha aquele templo antigo que até hoje tem, que é o primeiro templo erguido pelo Paulo Lerma Macalão. E no intervalo do seminário, eu entrava naquele templo, eu já cheguei a orar, já cheguei a admirar o templo levantado pelo pastor Paulo Lerma Macalão, e eu comecei a pensar ali daquelas histórias, e eu comecei a, desde já, me interessar pela história das Assembleias de Deus, somente do Ministério Madureira. Muito bem. Ô, pastor, fala pra gente, então a Assembleia de Deus em Bangu é considerada o berço do Ministério de Madureira? Como assim? Explica isso pra gente, por favor, Isso pastor. mesmo, isso mesmo. A Assembleia de Deus em Bangu é o berço do Ministério Madureira. O pastor Paulo Lerma Macalão, ele sai de São Cristóvão e vai evangelizar aqui, chamado subúrbio carioca. Uhum. Ele começa em Realengo porque havia um irmão idoso chamado irmão Balbino da Silva, que ele pertencia à Assembleia de Deus São Cristóvão, e ele vinha, juntamente com esse irmão e alguns irmãos, evangelizar Bangu e Realengo. O irmão Balbino, ele morava em Realengo. Então, a evangelização em Realengo alcançou um casal, Antônio de Freitas e Felisbela de Freitas, mais conhecida como irmã Belinha. Ele alcançou isso, ela abriu a porta do lar, em Realengo, e depois de todas essas mudanças, transição, eles conseguiram ali um local, e esse local ele é até assim, algo incrível, porque era um prédio, e a igreja era embaixo, no prédio alugado, e era um salão em cima de dança. Então a igreja passou com grande dificuldade até o pastor Paulo Macalão comprar um terreno, e ele inaugurou ali, dia 1º de janeiro de 1933, o primeiro templo das Assembleias de Deus no Sudeste brasileiro. A Assembleia de Deus em Bangu é o primeiro templo erguido no Sudeste brasileiro, durante todos os tempos. Até São Cristóvão era tudo um galpão alugado. Não, a Assembleia de Deus em Bangu é o primeiro templo do Sudeste brasileiro erguido pelo pastor Paulo Macalão. Ele ajudou a sentar o tijolo, né? Ele era solteiro, e foi ali também que ele casou. E o oficiante foi o missionário Samuel Niston, que oficializou o casamento. Antes da partida de Gunnar Wing para a Suécia, Gunnar Wing dá autonomia para ele. Então, aí já começa a trajetória do pastor Paulo Lerma Macalão. Uma coisa interessante que muitas pessoas falam que ele construiu uma casa atrás da igreja de Bangu. Ele não construiu uma casa. O pastor Paulo Lerma Macalão construiu 2 cômodos. Era só quarto e sala. E ele usava o banheiro da igreja e alguém fornecia marmita para ele durante quase 8 meses aí. Ele vivendo de marmita. Ele e a irmã Zé, que os vizinhos, os irmãos vizinhos, alimentavam ele pelo muro. Passava pelo muro as marmitas. E isso é uma história tremenda. Durante 8 meses, um casal dedicado ao evangelho, ali em Bangu, que era matagal. Só que Bangu começou a crescer por causa da fábrica Bangu de tecido. Ela começou a crescer, e talvez esse foi o pensamento. O pastor Paulo, como era um local de roça, um lugar que não era muito urbano, ele iniciar ali, que já estava um crescimento de Bangu, mas também ele já tinha... O trabalho de Bangu ele começou em 1926. E ali, de 1926, o presbítero, na época era ancião, Balbino, se mudou de Realengo para Madureira em 1929. Então, o trabalho de Bangu ainda estava ganhando corpo, e o irmão Balbino teve que se mudar para Madureira. Então, de Madureira, em julho de 1929, ele abre um trabalho, um ponto de pregação na casa desse presbítero,
Balbino, ele começa também um núcleo da Assembleia de Deus. Muito bem. Pastor, já tem uma pergunta aqui, não sei se o senhor está vendo aí na tela, do Alexandre Santos de Matos. Ele pergunta que ele quer saber de uma das polêmicas que aconteceram em Bangu. Aconteceram polêmicas, pastor? Isso aí já era uma... Foi bem depois, já foi na gestão Manel Ferreira, né? Isso a gente já pode pular para aí, essa questão de convenção, né? Ah, tá. Então a gente vai falar depois, né, pastor? Ou o Isso. senhor prefere falar agora? Não. Se me lembrar, eu falo. Tá bom. Alexandre, então, mais para frente a gente volta nessa questão, tá? Ô pastor, me diz uma coisa. Então, por que que se iniciou em Bangu e por que que a sede, hoje o templo, fica no bairro de Madureira, tem o nome Assembleia de Deus Ministério de Madureira? Que cresceu mais que Bangu, mais rápido? Então, Bangu, o trabalho ele foi transferido quando o pastor, a toda a esfera assim, do trabalho de Macalão. Antigamente, o trabalho era assim, Assembleia de Deus liderada pelo pastor Macalão. Não existia esses nomes de ministério. Então, Macalão, ele vai para Madureira, ele instala uma loja, parece que essa loja ele conseguiu nos anos de 1938, aí, uma loja na rua João Vicente, número 7. E ele ali instala o trabalho, ele consegue, compra essa loja, e Bangu passa a ser uma congregação pertencente à Madureira. Ela deixa de ser uma igreja, sede ministério, ela passa a ser uma congregação. O pastor Paulo Macalão coloca os obreiros aqui, passaram vários obreiros, né? O pastor Manuel Francisco da Silva, que é um pastor muito usado por Deus. Na época, quando o pastor Paulo Herr Macalão queria ouvir Deus falar, se trancava numa sala, ficavam os dois orando até Deus usar o pastor Manuel Francisco em profecia para falar com o pastor Paulo Macalão o que ele deveria fazer. Então, ele transfere todo esse trabalho para Madureira e ali ele coloca dirigente de congregação. Você falou de Barra Mansa, teve um pastor de Barra Mansa que ele foi cria de Bangu, o pastor José Capistrano de Nóbrega, que foi pastor em Barra Mansa. Ele é cria de Bangu, então ele era enviado, esses obreiros, cada embrião, podemos assim dizer, de trabalho do pastor Paulo Macalão, ele colocava obreiros, ia mudando de obreiros. Então ele começa ali a sua trajetória ali em Madureira, até que ele consegue o terreno da rua Carolina Machado. Em 1948, ele começa a construir o templo. Então, quando ele inaugura o templo, aí vira esse Ministério Madureira. Posteriormente, para frente, ele registra a Convenção de Madureira, registra a Convenção de Ministros de Madureira. E aí começa já a se falar esse nome, Ministério de Madureira. Ministério de Madureira. Ô pastor, a gestão do pastor Paulo Leivas Macalão, ele ficou à frente do Ministério de Madureira até a morte dele, né? Foi no começo da década de 80, 81? A sua morte foi em agosto, se eu não me engano, 26 de agosto de 1982. Ah, 82. Ele era o presidente vitalício, era convenção de ministros, convenção nacional, o nome era Convenção Nacional de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus em Madureira e igrejas filiadas. CNMADMIF era o nome. Então, ele foi em 1958, ele organiza essa convenção, ele torna-se o presidente da convenção, está ali, e Madureira começa a se reunir em cada ano, todo ano, sobre convenção nacional, né? E até tem uma polêmica por esse nome de convenção nacional,
E a Convenção Geral não queria isso. Isso foi palco da separação, né, de Madureira da Convenção Geral, sobre esse nome, Convenção Nacional. Então, o pastor Paulo Macalão é muito respeitado. A Convenção Nacional ela era vinculada à Convenção Geral. Na realidade, a Convenção do Ministro Madureira era como fosse somente uma convenção de ministros. Mas por esse nome, Convenção Nacional, ela já chamava muita atenção somente da Convenção Geral. Pastor, o senhor viu, né? Tem uma pergunta do José Filho, já está na nossa pauta, já vamos entrar para essa. Ele gostaria de saber qual o vínculo que a família Manuel Ferreira tinha com o pastor Paulo Leivas Macalão e como foi a transferência para a família Ferreira. Essa é a minha curiosidade, tem muitos anos. Conta para a gente detalhadamente. Na gestão Paulo Macalão, quem era Manuel Ferreira? O Manuel Ferreira, a figura do Manuel Ferreira, ele aparece, né, em São Paulo. Ele conta a história dele, isso, que ele não passou pelos cargos de diácono, presbítero, mas ele iniciou-se como, na época, era chamado de evangelista autorizado, comissionário, até ser consagrado evangelista. Ele não passou pelos cargos de presbítero, de diácono, ele foi direto consagrado a evangelista. Então, ele era bastante articulador nessa época, uns trabalhos no interior, que era, como ele chamava, ele era um arranca-toco, ele era aquele obreiro que sempre estava disposto a trabalhar. Manuel Ferreira ele foi crescendo no interior de São Paulo e ele começou a ser observado pelo líder, o Paulo Macalão, porque o Paulo Macalão e todo o Ministério Madureira, ele tem uma diretriz. A diretriz é fidelidade ao Ministério de Madureira, ou seja, fidelidade ao pastor Macalão. Então, o pastor Macalão ele tinha muito isso. Até hoje o Ministério de Madureira trabalha em cima disso, fidelidade de Madureira. Todos os ministros que eles vinculam a Madureira, você assina um termo de fidelidade. Eu assinei um termo de fidelidade. E esse termo de fidelidade ele é registrado em cartório. E diz lá que você não pode praticar rebeldia, que você tem que sair todo o patrimônio. Se você participar de uma igreja, pertence ao Ministério de Madureira. Porque o pastor Paulo Macalão ele sofreu muito com perdas de trabalho, principalmente em São Paulo. E o Manuel Ferreira aparece como a figura, né, de articulador desses problemas na igreja. Tanto que até hoje se trabalha no Estatuto da Igreja de Madureira, trabalha de Estatuto Padrão, criado pelo pastor Paulo Macalão, porque o pastor Paulo Macalão perdeu muito trabalho. E eu até tirei aqui uma parte, eu tirei do original, elaborado pelo pastor Paulo Macalão, que diz assim, num dos textos do Estatuto diz, todavia, em caso de perturbação da ordem interna da igreja, a presidência da mesma passará automaticamente ao pastor da matriz, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, Estado da Guanabara, né, antigo Estado, o qual terá plenos poderes para resolver as anormalidades existentes, sem amor, vontade e justiça. Então, todo o trabalho de Madureira, e essas igrejas vinculadas a Madureira, tem um estatuto padrão. Em caso de cisma, de problema, ela passa automaticamente ao poderio do Ministério Madureira. Isso não ocorreu antes. Então, o pastor Paulo Macalão perdeu muito trabalho. Então, o pastor Ferreira ele vai aparecer como uma figura fiel ao pastor Paulo Macalão, resolvendo os problemas por onde ele passou, Capão Bonito, Garça, Bauru, todas essas igrejas que o pastor Manuel Ferreira passou, ele teve problemas de divisão. Então, ele vai ser aquela pessoa de confiança e ganhar mais confiança ainda do pastor Paulo Macalão. Tanto que tem até um problema de divisão da igreja envolvendo o Brás,
que o pastor Paulo Macalão ligou para ele e perguntou se ele não teria alguém para desfazer 12 separações. E ele consegue, segundo o que narra o bispo Ferreira, ele consegue um general, na época da ditadura, ele consegue um general para que comparece no cartório para desfazer aquelas divisões. Então ele começa a ganhar prestígio com o pastor Paulo Macalão. Até também tem uma história que o Manuel Ferreira ele faz concurso para o juiz para magistério, ele passa, só que a pedido do pastor Paulo Macalão, ele abre mão do cargo de juiz para se dedicar a duas igrejas, Campinas e a Baleia, que antigamente ainda estava em construção. Então, o pastor Manuel Ferreira ele começa a ganhar esse prestígio. Por quê? Mas não tem outras pessoas. Olha, Madureira também teve muitos obreiros, mas teve obreiros que sempre tiveram chamado obreiros instáveis, obreiros por ficarem em cima do muro. Até com a morte do pastor Macalão, o pessoal ficaram com medo, ficaram sem fazer. Até mesmo eles disseram que se acharam órfãos. Né? Os obreiros de Madureira falaram, estamos órfãos, ficaram com medo o que iria acontecer. Então, por isso que eu estou falando aqui que toda figura, por que essa figura é central do Manuel Ferreira? Manuel Ferreira passa a ser aquele obreiro de confiança do pastor Macalão, que resolveu todos esses problemas de Capitão Bonito, Garça, e não foram probleminha, não, foi um problema mesmo sério, problema de perder todo o patrimônio, de igreja fechada, de não ter nada. Né? Isso aconteceu muito até há pouco tempo, isso aconteceu com Madureira. Igrejas que não aderiram ao Estatuto Padrão. É isso também que vai entrar Bangu também. Esse problema de Bangu. Bangu tentou separar do Ministério do Madureira uma coisa mais triste e horrenda que aconteceu no campo de Bangu, mas isso já foi sanado. Agora nós temos outra história em Bangu, mas isso é que aconteceu muitas vezes com o Ministério do Madureira. Campinas a Assembleia de Deus em Campinas, de Madureira, ela é reerguida em 1959, porque a Campinas ela foi retirada do Ministério de Madureira pelo pastor João Prata Vieira. E ela hoje pertence a essa igreja que começou de Campinas, que foi entregue pelo missionário, eu não me lembro o nome, o missionário que evangelizou Campinas, que passou a mão do pastor Paulo Macalão, e essa igreja ela foi dividida, saiu do Ministério de Madureira, isso tirava a paz do pastor Paulo Macalão. E ela teve que se organizar com outro pastor em 1959 para começar tudo de novo com uma garagem, depois de todo o trabalho de ter estruturado. Isso aconteceu com Bauru, Garça conseguiu ainda, Manuel Ferreira conseguiu. Então, é assim que vai entrando a figura de Manuel Ferreira, o articulador desses problemas. Porque não é fácil, não. Eu já vi isso e tem que ter mais multiforme graça. Ô, pastor, o Ivo Gomes ele está perguntando sobre a cerimônia fúnebre do pastor Macalão. Na sua pesquisa, o senhor abordou alguma coisa nessa questão da cerimônia? Que ele era um ícone, né? É um ícone até hoje. Como que foi essa cerimônia, a grandiosidade? A cerimônia fúnebre ela foi dirigida, na época, o presidente da convenção, se não me engano, é o pastor Zé Pimentel de Carvalho. Ele que dirigiu, ele foi velado nas dependências do Hospital do SASE. O Hospital do SASE é um hospital evangélico. O responsável é o pastor Isaías de Souza Maciel, da Igreja Presbiteriana. Muito amigo particular do pastor Paulo Macalão, de tanto amigo que entra essa questão aí da maçonaria do pastor Paulo Macalão, porque o pastor Isaías de Souza Maciel, ele é maçom assumido. Então, com essa amizade, o pessoal vincularam ao pastor Paulo Macalão na maçonaria, porque eles eram muito amigos. Então, o pastor cedeu o hospital, ele foi internado.
ele veio a falecer e essa cerimônia de velação começou em Realengo, até ele ser internado, sepultado no cemitério Edson Passos, em Nova Iguaçu. É uma cidade aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E naquela cerimônia, vários pastores presentes de todas as localidades. O pastor José Pimentel de Carvalho, ele pediu para que todos olhassem para o céu, tinha um círculo ao redor do sol, era um fenômeno, dizendo que aquilo era um sinal que o pastor Paulo Ler Macalão foi recebido ao céu. Então, todo mundo caiu no choro, glorificando a Deus. E e já tinha também partido para o Senhor, alguns meses antes, o seu fiel escudeiro, Alípio da Silva, que era o braço direito do pastor Paulo Macalão, era um obreiro fiel, já havia também perdido, e ficaram em Madureira. Quem vai ficar no lugar do pastor Paulo Macalão? Essa é a questão. Aí depois fizeram uma assembleia extraordinária lá para setembro de 1982, puxaram o nome do pastor Lupércio Verniano, o Nicodemo José Loureiro como vice, Manel Ferreira como secretário, e já vinha secretariando o pastor Paulo Macalão na convenção já há algum tempo, e como tesoureiro o inesquecível, que eu posso dizer assim, pastor Carlos Malafaia. Pastor, o Raí Galhardo está perguntando, não há dúvida só dele não, viu? Eu escuto muito, é comum a gente ouvir falar, fulano é maçom, pastor fulano é maçom, mas do pastor Paulo Leivas Macalão, a gente escuta muito. Há alguma situação, alguma prova, alguma evidência dele ter sido maçom, ou é só por conta dessa amizade com esse maçom declarado? O pessoal faz muita especulação. Então, essa amizade, né, e essa era muito visto como pecado. Antigamente, a Assembleia de Deus, em Madureira, tudo era visto como pecado. Você tem ideia, antigamente, os homens tinham que usar chapéu. Madureira era a doutrina do chapéu. E tem até, eu vi até ter um vídeo seu, um culto entre Madureira e São Cristóvão, foi para apaziguar os ânimos em 1971, porque ambas não se falavam. A minha mãe, quando ela veio da Penha, que fazia parte de São Cristóvão, veio para Bangu, Madureira, a manga dela era aqui e o pastor mandou ela ir até o braço. Aqui a doutrina, a manga até no punho da mão. Era proibido irmãs sem meia e de sandália aberta. Então, eram doutrinas. Aí, costume, para a Madureira, era doutrina. O pastor Paulo Macalão, ele frisava muito isso no público. Então, a pessoa ficava aqui, vem cá, mas maçonaria é pecado. E o pastor continua a amizade com o maçom. Como é que é isso? Então, especulou muita coisa. Aí tem uns símbolos de Madureira no púlpito, a pessoa vinculou aquele símbolo de Madureira. Até eu mesmo criei um símbolo da Debangu, eu criei um símbolo da Debangu com duas chamas, a chama do A e a chama do D. Aí vincularam isso na internet dizendo que o símbolo de Bangu era da maçonaria, que fazia parte do olho de Ra, do deus egípcio Ra. Eu tinha que falar, olha, eu não tenho nada a ver com a maçonaria. Eu criei esse logo, Bangu, porque o pastor presidente me pediu para criar um logo que eu achei bacana, um A, um D fazendo a chama, mas não tem nada a ver, deitado é maçonaria. Então o pessoal se especula muito. Eu, propriamente, não vi ninguém se declarando, né, maçonaria na igreja. Eu nunca vi isso. Nunca falei, eu sou maçom, o outro é maçom, não. Eu nunca vi isso, não. Mas a gente escuta algumas coisas, né? Escuta alguma coisa, mas eu não, isso para mim não importa. Mas prova, evidência, sim, não tem prova nenhuma. Não, né? Evidência não tem prova, você não vê nada, nunca, graças a Deus.
O pastor Ivo Gomes fala e quanto aos cerimonialistas estranhos a igrejas que coordenaram os trabalhos no cemitério. Teve isso, os cerimonialistas coordenando? O senhor tem alguma informação? Não, não. Como eu falei, a cerimônia ela foi totalmente assembleana, de cunho da Convenção Geral, com as participações de outras igrejas. Isso eu já entrevistei vários pastores, ninguém nunca me relatou isso. O pessoal só relata que encheu bastante o cemitério, a capela, cada um falou. José Wellington Bezerra estava presente, também falou. Cada um falou algo em referência à vida do pastor Paulo Macalão, mas cerimônia de ritualista, de algo estranho, né? Vamos falar, o fogo estranho, isso nunca houve, senão eu creio que os pastores que eu conversei, eles iam me dizer. Pastor, o Mário Santana, da Memórias da Assembleia de Deus, está com a gente. Eu estou de mal com ele, estou de mal com ele. Está de mal por quê? O que houve, pastor? Ele fica mexendo com o meu Flamengo. Ele falou aqui mesmo, André, grande flamenguista. Ele deixou uma pergunta. Eu entrei em contato com ele, eu falei, você quer deixar alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para o pastor? Ele perguntou como que o senhor organizou e como anda o memorial da Assembleia de Deus em Bangu. Eu saí de Bangu já desde 2013. Quem é bom de conta, eu não sou bom de conta. Pela misericórdia de Deus, nós procuramos tudo, né? Todos os detalhes. Eu sou muito detalhista. Então, questão de ata, eu li as atas da Assembleia de Deus de Madureira, com a permissão do saudoso secretário Ataíde Ataliba. Eu ia lá todo dia ler as atas da Assembleia de Deus em Madureira. Eu tive acesso às fichas antigas dos pastores de Madureira, estavam arquivadas. Então, eu fui lendo o que me foi fornecido. Eu podia ler, eu podia copiar. O que eu lendo, porque era muita ata para você ler. Muita ata. Você ter uma ata na sua posse, você levar para casa, trabalho é uma coisa. Agora, você lá na secretaria da Igreja de Madureira, você lê cada ata daquela, né, ficar lendo cada observação, cada ponto importante, uma coisa. Então, isso veio me cada vez mais despertar. E na igrejinha ali de Bangu, nós criamos um memorial, um museu, o nome é Memória das Assembleias de Deus, do Ministério Madureira. Deixamos montado. E hoje eu soube que não existe mais. Pastor, hoje, presidente Sóstenes Silva, outra gestão, e ele fez de novo de um templo de oração. Aí eu não entro na questão do que foi que aconteceu, mas como qualquer museu, acho que precisa, sim, uma pessoa sempre para estar lá, sempre para estar organizando. Nós conseguimos bastante material, bastante fotografia, e nós montamos esse memorial, mas hoje não existe mais esse memorial. Hoje voltou uma capela, tipo uma capela para culto de oração. Ok. Ainda voltando, pastor, para a gestão do Paulo Leivas Macalão, teve alguém aqui, deixa eu procurar, falando da questão dos usos e costumes referente à gestão do pastor Paulo Leivas Macalão. Por quê? Aqui, achei, do Estevão. O pastor Macalão era muito rígido quanto a usos e costumes, como eu falei, gente. Minha mãe era da Assembleia de Deus de Madureira e o pastor André falou da questão do tamanho da manga, né, mãe? A mãe tá aí, fala aí. A mãe chegou a ser disciplinada, mãe? Eu acho que minha mãe foi disciplinada porque estava calor, ela puxou a blusa até aqui, a manga, e tinha que ficar aqui. Foi disciplinada ou só repreendida, mãe? Fala aí, mãe.
era muito rígida. Eu lembro quando a gente era mais nova, a gente, né, criança, adolescente, como meus parentes lá do Rio de Janeiro, Ministério de Madureira, a gente reparava também nas outras pessoas, parecia que eles tinham mais rigor com usos e costumes do que o Ministério do Belém. Hoje a gente vê ao contrário, né? A gente percebe que está mais liberal o Ministério de Madureira, né? Você vê na igreja com alargador, calça, muito mais tranquilo assim nessa questão de usos e costumes. O senhor sabe realmente tem fundamento? Ele era muito rígido nessa questão dos usos e costumes, pastor? Pastor Paulo Leivas Macalão? Muito, muito mesmo, muito. É a questão. Eu li atas que me deu vontade de chorar. Como é que as pessoas eram excluídas por qualquer coisa? Eram muitas pessoas. Eu li atas que o nome era culto, era reunião de ministério. E a reunião de ministério era para julgar as pessoas que cometeram um delito. Então, tem pessoas que receberam, assim, você falava, a pessoa usar manga, era disciplina de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Eu li essas disciplinas. Disciplina para o irmã andar de bicicleta. Olha, ela foi pega lá andando de bicicleta, foi visto pelos irmãos e tal, está suspensa 5 meses do convívio da igreja. E a pessoa suspensa, ela não poderia participar da Santa Ceia, porque na igreja madureira você entrava com cartão de membro, e tinha que apresentar, a criança não entrava na Santa Ceia, no culto mesmo. E assim, ele era muito rigoroso. Tem as histórias que era mais o pastor Alípio. Alguém levantava a voz e falava: está excluído porque você levantou a voz, está excluído porque você questionou. Então era tudo. Eu vim aprendendo isso, criança. Coca-Cola, beber Coca-Cola era pecado. Jogar bola. O meu pai foi excluído. Meu pai, até hoje, ele é afastado da igreja porque ele foi jogar bola. E ele fala que foi minha avó que denunciou ele. Foi a sogra dele que denunciou ele. Ele saía do bairro de Bangu para Penha para jogar escondido. Mas perguntaram para minha avó sobre meu pai, por que ele não estava indo para a igreja. Minha avó denunciou ele, falou que ele estava jogando bola. Ele não sabia disso, que foi excluído por jogar bola. Só cantou o nome dele, que ele estava excluído. Minha mãe chegou em casa e falou: olha, avisaram lá que você está excluído. Ele falou: que crime eu cometi? Isso foi em 1973, eu não era nem nascido. Eu sou de 74. Eu fui ser secretário da igreja em 98 e fui puxar a ficha dele. Na ficha dele estava assim, escrito dessa forma: excluído por jogar futebol, contrariando todos os preceitos bíblicos que regem essa igreja. Aí eu tive que falar para ele por que ele foi excluído. Ele falou: foi sua avó que me denunciou. Então, era assim. O pastor Mário Santana está falando aqui que diziam que a bola era o ovo do diabo. Era a cabeça do Satanás. Por isso que não podia jogar bola. Ó, minha mãe respondeu isso. aqui, ó, Beatriz Silva é minha mãe, ela nasceu em 57. Ela foi excluída da igreja, gente, porque a manga não estava aqui, estava aqui. Ela foi excluída da igreja, para vocês terem uma noção de como que era. Tem uma outra pergunta ainda nessa linha que, deixa eu ver. Ah, tá, deixei aqui. Cometia-se muito. Quem foi que falou? Roberto Botelho, que cometia-se muitos excessos, né, em nome desses usos e costumes. Roberto Botelho é o meu pastor. Quero dar um abraço aí a ele. Vai ser eu, pastor! Meu pastor presidente. Um abraço, pastor. Um beijo no seu coração. Seja bem-vindo, pastor, aqui. Ó, minha mãe falando, pastor, eu estava no ponto de ônibus, passou um rapaz e de longe ele falava comigo. O pastor passou e à noite me excluiu na igreja. Porque ela estava com alguém, ó, eu estava no ponto de ônibus, passou um rapaz e de longe ele falava comigo. E o pastor passou e na noite ela foi excluída por isso. Então eram umas coisas muito e infelizmente muito tem radical. Muito radical. As consequências. Tem até um vídeo que eu fiz de usos e costumes
Sim, eu entendo você zelar, tem a questão de sensualidade, não orna sensualidade, igreja, aleluia, glória a Deus. Tem gente que é sem noção, tem mulher que é sem noção, gente, não orna, não tem nada a ver. Mas também, gente, é 880. Aí agora, porque muitas pessoas se desvincularam, se desviaram da igreja por exclusão, disciplina injusta, sem base bíblica, né? Então, que nem o pai do Senhor, né? Afastou da igreja até hoje por conta disso. Existe esse prejuízo, né, na vida de muita gente aí, de muitas pessoas que também já partiram para a eternidade. Tem tanta pergunta, pastor, a gente está com muita gente na live, uma das mais assistidas. É, só mais um pouquinho aqui de usos e costumes, tá, gente? O pessoal está querendo falar, ó. O uso do chapéu foi um equívoco do pastor Macalão sobre o capacete da salvação. O senhor sabe alguma coisa disso dele? Não, não, não. Essa questão de chapéu era vínculo dos missionários suecos, né? Então, eles copiaram muito essa vestimenta do sueco, e o pastor Macalão trouxe isso como sinal de santidade, né? Para cobrir a cabeça, fazer é um diferencial de crente. É roupa de crente, o pessoal fala. É a roupa do crente. O crente era... A gente, até quando era criança, eu via aqui, lá vem um crente, né? Aí, lá vem o irmão aí, mãe. Vem o irmão aí. Por quê? Porque ele está de chapéu. Então, está de chapéu, vem um irmão. Então, era assim que a gente identificava. Mas não tem nada a ver isso, capacete da salvação. São coisas que pessoas falam, né? E aí fica isso no ar, e as pessoas falam essas coisas, aí começa... Nossa, me chega muito. Quando a gente vai dar aula em seminário, os alunos também fazem a mesma pergunta sobre isso. Olha, eu soube isso, sobre o que aconteceu isso. Não, são coisas equivocadas. Mas, por certo, a igreja de Madureira, né, sempre foi conhecida por esse usos e costumes, implantado pelo pastor Paulo Herr Macalão e defendido até a sua morte. Certo. A minha mãe falou, ó, estava com o uniforme da escola quando ela foi excluída. Excluída da igreja. O uniforme da escola. Então, gente, voltando aqui. Morte, Paulo Leivas Macalão, o nome de Manuel Ferreira em evidência, crescendo, uma pessoa muito dinâmica, que tinha aquele jeito para resolver as coisas. Morreu Paulo Leivas Macalão. Como se deu a ascensão de Manuel Ferreira? Teve uma eleição, foi voto, foi o ministério que escolheu? Como que foi essa transição, pastor? Então, aí os ministros de Madureira estavam preocupados, mas tudo foi resolvido na Assembleia Extraordinária de setembro de 82, foi dentro do tempo de Madureira, elegeram Lupécio a presidente. Na realidade, Lupécio assumiu aquilo que já estava no papel, né? E continua aquela eleição. As eleições posteriores começaram, cada ano havia uma eleição, era só presidente por um ano. Aí Lupécio continuou, Manuel Ferreira depois foi eleito, aí foi reeleito 8 anos, em 88, aí Manuel Ferreira ia todo ano ser eleito, até que em 91, numa reunião 91, muda-se já esse nome, acharam esse nome muito grande de Convenção Nacional de Ministros da Assembleia de Deus. Muitas pessoas perguntam por que hoje é CONAMAD. Então, CONAMAD era para mais diminuir esse nome. Olha só o nome, Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus em Madureira, Igrejas Filiada, o nome grande. Então, para reduzir esse nome, aí reduziram para CONAMIF. Pouca pessoa sabe disso, hein? E antes de CONAMAD era CONAMIF, Convenção Nacional, né, das Assembleias de Deus, Ministério Madureira e Igrejas Filiadas. Até que em 91 adequaram a CONAMAD. CONAMAD significa Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério Madureira. Foi lá em Taguatinga, foi a primeira convenção, 91, primeira convenção, que foi realizada fora do Rio de Janeiro, fora da sede,
de Madureira a Taguatinga, que é na igreja em Brasília, que já estava inaugurada pelo pastor Divino Gonçalves. E aí começaram a ter essa, essa preocupação de você chegar nas convenções e aquela chapa, que até hoje acontece isso na convenção geral. Você chega já na igreja, na convenção, a pessoa vota na chapa. Você, olha, esse ano é ano de eleição, eu não suporto boca de urna. Alguém me abordar, me encher de papelzinho. Me jogaram papel já. Me jogaram tanto papel na boca de urna de escola, quando eu vou votar. Eu não suporto isso, porque eu já saio de casa, eu sempre me dediquei a ser um eleitor. Então, isso acontecia sempre em Madureira, como hoje isso acontece na Convenção Geral em alguns segmentos aí. Você pisa na igreja e aquele burburinho, aquela confusão. Vai votar em quem? Qual é a chapa que vota na chapa? E tal. Então, Madureira, para acabar com isso, eles resolveram eleger Manuel Ferreira vitalício juntamente com Lupércio Veridiano. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso, porque isso já estava enfraquecendo dentro do Ministério de Madureira. Já tinha aquele grupo dividido. Ah, não, chega de Manuel Ferreira, não, queremos Lupércio não quer, Nicodemos não quer, o outro não quer. Então ficava essa divisão. Então, para acabar com isso, eles resolveram eleger os dois a presidente vitalício, Manuel Ferreira a vitalício e o Lupércio como vice vitalício. Aí acabaram com isso. Então, isso é a pergunta de muita gente. Como é que chegou à vitalidade? Então, para acabar com esse negócio de eleição dentro da igreja, aí elegeram Manuel Ferreira como... eu falei para você, falo aí para os ouvintes, Madureira é o ministério e quando você entra, você tem que dedicar fidelidade. Não é mais não fidelidade ao reino, mas isso foi criado pelo pastor Paulo Moreira Macalão. Quando você entra a Madureira, você tem que falar a língua de Madureira. Você está entrando numa família, é um casamento. Tem as suas dificuldades, tem as suas polêmicas, e só quem não aceita é que sai. Ô, Então, quem não pastor, mas aceita... essa de ser vitalício, foi sem luta? O povo aceitou de boa, assim? Não teve resistência? Pode ter uma resistência, né? Uma resistência sempre, mas é difícil você ver aquele obreiro que é contra falar em plenário. É muito difícil isso. Existem os burburinhos. Eu não aceito, eu não concordo, para mim tem que ser desse jeito. Só que ninguém gosta de enfrentar, ninguém bota a cara a tapa. Né? Eu já vi muito isso. Ninguém coloca. Quem colocava a cara a tapa era questionado. Aí o obreiro fica mal diante disso. Porque eu falei, Madureira é questão de fidelidade. Então, eles apresentam a situação e quem realmente não aprova não é visto, não é bem visto. Porque Madureira aí não trabalha quem fica oscilando. Por isso, Manuel Ferreira cresceu. O pastor Paulo Macalão, eu preciso de você, é para ontem. Ligava para ele, eu preciso. Tanto que, quando esses trabalhos que eu falei de Madureira em São Paulo, quando o pastor Manuel Ferreira estava organizando, o pastor Paulo Macalão já tirava ele e já colocava ele em outro lugar. Isso já aconteceu com diversos pastores. Eu servi com pastores, presidente, isso aconteceu com isso. Manuel Ferreira chegava e falava, eu vou te colocar para você pastorear uma igreja, mas lá não tem renda, lá não gera renda. Lá você vai ter que pescar, você vai ter que levar a vara, vai ter que levar o anzol e você vai ter que cavar uma minhoca para pescar. Então, isso é questão. Então, quando o obreiro ele aceita isso, ele consegue vencer, ele é bem visto em Madureira. Quando ele recua, esse obreiro ele não é bem visto. Eu creio que vários segmentos acontecem. Né? Vários segmentos acontecem. Agora, o que acontece em Madureira é aquele os mais, né?
os mais próximos, os mais destacados pastores, que aprovaram isso. Isso aconteceu, elegeram, foram assim, por unanimidade. É aquela questão, os favoráveis fiquem sentados, os contras levantam. Ninguém levanta. Aí, então, o pastor Manuel Ferreira ficou o presidente, o vice, o pastor Lupércio, é isso? Lupércio. E aí ele faleceu. Quem entrou no lugar do pastor Lupércio? Ele faleceu, ele faleceu, aí entrou, eu não me Algum lembro filho agora. dele? Eu não me lembro. Porque Mas quem isso é o vice agora? Antes veio ainda o pastor Abigail, o Mário Sérgio conheceu o Abigail, o pastor Tá. Abigail, que tornou-se também bispo, né? Foi um dos últimos bispos da convenção de 2017, depois que elegeram, mas o pastor Abigail, o bispo Abigail faleceu, o bispo também, grande bispo, Daniel Malafaia, que era líder aqui da onde eu moro, no bairro de Campo Grande, também veio a falecer. Então, hoje, só os bispos, é só o bispo primaz, né? É o Manuel Ferreira, depois veio o Samuel Ferreira, que é o primeiro vice agora, o Abner é o bispo, o segundo vice, e eu esqueci o nome, ainda tem um ainda, o Oide José do Carmo, ele também é bispo e faz parte também da diretoria da Conamate. Então, essa hereditariedade aí está prevista no estatuto deles? Vai ficar sempre ali na família, é isso? Isso aí era um sonho do pastor Paulo Leira Macalão, de seu filho, Paulo Leira, né? Paulo Macalão, Paulinho Macalão, ia suceder o seu pai. Isso não aconteceu. Muitas pessoas atribuem somente a Madureira, né, esse afastamento dele. Isso não é verdade. Não é verdade. Paulinho Macalão andou algum tempo afastado da presença de Deus. Né? Alguns falam que por causa da morte da mãe, que abateu ele. Eu já tentei conversar com ele, mas ele não gosta de dar entrevista, ele não gosta de falar sobre esse assunto. Então, eu já tentei abordá-lo para mim. Eu já vi ele aqui em Campo Grande, até o Mário Sérgio já pediu se eu encontrasse com o contato dele, mas ele é reservado nessa área. Ele não gosta de falar. O Mas pastor, e o neto, e o André Macalão? Ele está em Poços de Caldas, né? Poços de isso, Caldas, posso Minas te né? Gerais? E por que ele não está no Rio? Se segue isso daí, o pastor Macalão queria que o filho não conseguiu, por N motivos, falta de, assim, não teve interesse, a gente não sabe por quê, mas o neto é um pastor. Por que Isso. não para honrar, já que está nesse estilo de passar de pai para filha? Por que o André está esquecido lá, entre aspas, lá em Poços de Isso é Caldas? outra especulação. Alguém disse que ele foi enviado para lá para não interferir, não tomar posse. Isso eu não sei. Isso é especulação. Eu não posso afirmar isso. Já tive poucas vezes só conversando com o André Macalão, em convenção, muito receptível, uma ótima pessoa. Sim, é uma pessoa muito simpática, já conversei muito também com ele. simpática, conversei com ele, Sim. muito simpático. Não Aliás, pergunto provavelmente ele vem aqui no canal, viu, gente? isso. Vocês Né? vão saber por que ele virá aqui, tá? Provavelmente. Então, A gente está possa aguardando ser que ele saber. venha falar. Nada melhor do que ele venha falar, porque eu Sim, também estou esperando isso. Mas sim. eu falei para você, a Convenção de Madureira é uma convenção diferente de outras convenções. Eu aprendi muito com Madureira nessa questão de fidelidade. Então, você está ali, você tem que falar a linguagem de Madureira. Aí essa questão, só ele que vai poder falar. E as especulações, as pessoas falam que alguns levaram ele para lá, outros falam que eles foram retirados. Mas isso não tem como provar. Isso não está em pauta, não tem nada que a gente possa saber por que somente ele pode falar isso. Se ele for falar,
Uhum. Pessoal, vocês viram aqui que a gente está pincelando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque é um assunto muito amplo. Então, precisa de várias lives e ainda assim não será suficiente. Tá, aí, pastor, acontece o seguinte, a outra pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. O rompimento da Assembleia de Deus de Madureira com a CGADB. Relembra aí para o pessoal por que se deu esse rompimento. Olha, de rompimento, tem algumas aí, então, a gente fala que Madureira estava recebendo ministros disciplinados, né? Madureira estava invadindo o campo chamado jurisdição eclesiástica. E jurisdição eclesiástica era só um nome, né? Isso não tinha, não era estatutária a forma de dizer assim como regra. Ela só era, né, ela só era uma nomenclatura para que a pessoa viesse respeitar. Então havia muito isso. Como eu falei, Madureira já entregou muitos trabalhos que foram exigidos, porque era invasão de campo. Isso aconteceu, isso Madureira ia plantando, né, trabalhos. Então, eles pediram que Madureira se diminuísse como convenção nacional. Não queriam se. Estavam achando que Madureira estava crescendo muito. Então, eu falei para vocês, isso já era notório. Isso não é de agora, não é de 1989. Isso já antigamente. Tanto o pastor Paulo passou muito sobre isso. Queriam que ele retirasse esse nome. Alguns cogitaram até que a CGADB quis até esse nome. Não, traz esse nome Convenção Nacional. Ele falou, não, Convenção Nacional é minha. Os antigos que falam isso. Então, teve essa oscilação. Só que o pastor Paulo Macalano é muito respeitado. Você lê a história da Convenção Geral pelo Silas, né? Pelo pastor Silas, da CGADB, você vai ver vários conflitos, né? Que Manel Ferreira tem uns ânimos, começa a crescer os ânimos e tal. E aí ela pediu para que os obreiros desistissem. Pela Convenção Geral, eles estavam dizendo que Madureira estava disputando a Convenção Geral. Mas sempre houve essa rixa, né? E Madureira teve que entregar muito, muito campo. Eu vou dizer para você, teve muita cobrança realmente nas minhas pesquisas da Convenção Geral de certos tipos de trabalho. Madureira abria mão de trabalhos da Convenção Geral, mas a Convenção Geral não abria mão de trabalho, não devolvia alguns campos perdidos em Madureira. Então, isso criou uma rixa. Essa rixa, Madureira começou a implantar trabalhos, principalmente no Nordeste. No Nordeste, o trabalho de Madureira era bastante perseguido. Não se podia abrir trabalho, tanto que numa das suas entrevistas, Manel Ferreira cobrava isso a um pastor de São Paulo, ele abria trabalho no Nordeste. Mas não pode, a jurisdição dele é eclesiástica, mas Deus está me mandando. Então, se criava muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, até hoje, no Nordeste, a palavra Assembleia de Deus de Madureira era pecado. Era associado ao pecado. Eu fui pastor, eu fui missionário no Nordeste Madureira. Eu era taxado de fermento de fariseu pela Igreja da Missão. A igreja, eu fui trabalhar num lugar chamado Vila Flor, a 87 quilômetros de Natal, onde o pastor da missão colocou não era uma corneta, não, era 4 cornetas na cidade, direcionado, falando para ninguém visitar a Assembleia de Deus Madureira, que era fermento de fariseu. Ele, pastor André, lá do Rio de Janeiro, cheio de modismo, ele pregava assim, a doutrina dele era contra a Madureira, era contra mim. Então, para você ver qual era o nível, né, de visão da Convenção Geral a respeito de Madureira. Então, eles pediram para distribuir, não houve uma resposta,
não teve resposta satisfatória, eles desligaram Madureira. Manuel Ferreira ainda tentou ainda conversar com o pastor Maicá da Silveira, não houve resposta, então Madureira falou, então vamos ficar aqui, e isso enfraqueceu muita gente também. Muitas pessoas de Madureira saíram de Madureira e foram para a Convenção Geral, com medo. Ai, meu Deus, vamos ficar agora, estamos abandonados, perdemos aquela essência da Assembleia de Deus, e muitos migraram para a Convenção Geral, e também voltaram também quando viram que Madureira cresceu. Então, isso aconteceu. Aí Madureira tornou-se uma convenção, né, sem nenhum vínculo com a Convenção Geral, como hoje aconteceu com várias igrejas que estão saindo da Convenção Geral. Porém, eu vou deixar que nenhuma igreja consegue sair do Ministério Madureira Ligado, como aconteceu em Bangu, se você quiser saber. Ah, é bom sim, vamos entrar nessa questão. Antes disso, pastor, o senhor consegue falar para a gente quando que ocorreu essa mudança na nomenclatura de bispo, primaz e outra coisa? Junto com essa pergunta, o senhor falou que agora é vitalício, né? Isso a nível só de igreja ou também a nível de convenção? É vitalício também na convenção, o presidente? A convenção, Manuel Ferreira, ele é vitalício. Eu não sei dos filhos dele, que são vices, sim, mas, segundo já me informaram, que quando o Manuel Ferreira se afastar ou partir para a glória, já tem tudo esquematizado. Mas eu não sei se eles são vitalícios. Eu sei que há vitalício. Pastores presidentes são vitalícios. Aqui o bispo Daniel Fonseca Malafaia, ele era vitalício, ele faleceu, perdeu-se a vitalidade. O seu filho, Alessandro Malafaia, um grande obreiro também, ele veio assumir, né, e até hoje a pessoa não tem nada que falar, a pessoa gosta muito dele. Então foi, aqui em Campo Grande, foi de avô, né, o pai, Carlos Malafaia, passou para o filho, Daniel Malafaia, do filho passou para outro filho, do neto, Alessandro Malafaia. Hoje o pessoal aceita isso como normal. Isso, nada novo debaixo do sol em se tratando de Assembleia de Deus, né, meu povo? Nada novo. O pastor, outra pergunta antes da gente ir para a questão da polêmica em Bangu, né? Vamos fechar com essa questão. Deixa eu ver aqui, outra pessoa deixou uma pergunta aqui. Gente, eu ainda estou aprendendo, tá? Mexer aqui nesse chat, mas tudo bem. Sobre aquela polêmica ocorrida em Bangu. Que história é essa, pastor? Isso aí é uma página, foi terrível isso aí. Isso aí, como qualquer hoje, até hoje acontece, não aconteceu só em Bangu, não. Isso aconteceu em várias outras igrejas, aconteceu no Brás também, só que não da mesma forma. São as igrejas que tentam se desligar de Madureira, do Ministério de Madureira. E o Estatuto Padrão não, o documento da Seguridade não permite que isso aconteça, porque toda a igreja, todo o seu patrimônio, ela está registrada pela convenção, ela faz parte da convenção. Isso não aconteceu em Bangu. Bangu quis sair de Madureira. Convenceram o pastor presidente que ele estava cotado para ser jubilado, por causa da sua idade, dele que ele deveria resistir Madureira. E aqueles obreiros falaram, não, nós estamos contigo, vamos separar de Madureira. Manuel Ferreira soube, mandou ouvir uma junta, não quiseram ouvir a junta, quiseram separar Madureira e serem ligados diretamente na Convenção Geral. Algo que a Convenção Geral já estava de braços abertos. Mandou até o representante dela, que na época era o Gilberto Malafaia, um dos representantes da Convenção Geral, veio conversar e já estava taxado isso. Então, sempre mandavam representantes para cá, dizendo que não poderiam
Mas os ânimos foram ascendendo. Os ânimos foram ascendendo. O negócio foi feio. Quando os pastores de Madureira têm uma junta conciliadora para resolver esses problemas, quando a junta conciliadora entrou em Bangu, os pastores contra Madureira, em Bangu, levantaram cartazes escritos assim, fora Madureira. Foi uma coisa horrível. Quando o pastor Ferreira ele foi resolver, ele veio em Bangu, jogaram ele no chão, deram uma banda nele. Para você ver como é que foi o calor. Teve polícia, teve puxa de arma, pastores puxando arma um para o outro, dentro do culto, dentro do templo. Dentro do templo. Para você ver quando convenção. Primeiro, a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, já fala que a convenção concílio já foi problema de pensamento. Então, convenção sempre, assuntos de convenção é perigosíssimo, somente nessa esfera. É por isso que eu creio que essa questão de vitalidade, essa questão de aquele obreiro que está ali, por que não outro obreiro? É por causa da confiança daquele obreiro. Porque eu já participei de situações em que pastores que tomaram a igreja mandou chamar bandido para a gente. Quando pastores aqui no Rio de Janeiro, ele toma a igreja e você vai conversar com ele, apaziguar ele, isso aconteceu lá em Madureira, ele entra, ele fica obcecado com aquilo. Já aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro, de casos em que pastores foram resolver problemas de filiais que foram tomadas. Quando foi uma junta de pastores, ela mandou chamar bandido. Os pastores falaram, falavam para o chefe lá que eles estão tentando me tirar aqui da igreja. Então, Madureira também passou por isso em Bangu. E foram os exames, foram parar na delegacia. O nome do pastor Ferreira foi parar no jornal Dia como assassino e como usurpador do trabalho. Então, foi terrível isso acontecer. E eles separaram um período, criaram uma convenção, Comadeso, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus da Zona Oeste, vinculada à Convenção Geral, e nisso Madureira já estava nos meios judiciários para reaver a igreja. Aí, no meio judicial, foi reaver a igreja de Bangu, retornou para Madureira, né? E alguns ministros saíram, né? Alguns ministros também desvincularam algumas igrejas que eram de Bangu, a Convenção Geral, outros a gente não sabe o paradeiro. Isso veio rolar depois há anos de justiça. E quando eu saí de Bangu, ainda tinha igreja ainda na justiça para reaver ainda o templo, os imóveis, porque foi uma coisa terrível. Depois apaziguou. Leonel Ferreira, ele foi jogado no chão, ele falou que nunca ia voltar em Bangu, por causa daquilo que ele nunca havia passado daquilo, alguém jogar, empurraram mesmo ele, o homem caiu no chão mesmo, alguém veio por trás e derrubaram ele. Mas depois ele voltou para Bangu, e Bangu hoje agora está na mão de um homem de Deus, o pastor Sóstenes, mudou a história, está crescendo, acabou tudo isso, mas é uma das situações que ocorrem com Madureira, de igrejas até hoje tentarem separar. Só que o Estatuto Padrão não permite isso. Foi essa a finalidade criada pelo pastor Paulo Leiva Macalão para não perder patrimônio. O pastor, teve uma pergunta aqui. Tem tantos comentários, pastor, no chat que está subindo que eu perdi, mas eu sei como que foi a pergunta. Até eu trouxe aqui o Maxwell Fajardo, ele falou dessa cisão da Assembleia de Deus de Perus. Eu não sabia que anteriormente ela pertencia à Assembleia de Deus de Madureira. Durante a pesquisa do senhor, o senhor fez alguma coisa, escreveu alguma coisa sobre o motivo dessa separação da Assembleia de Deus de Perus, de Madureira? Eu tenho assim, eu
eu não me integrei muito, né, de Perus, mas Perus, sim, ela pertence a Madureira. E, pode dizer, se a igreja ela não tiver no estatuto, não, porque tem igrejas que elas realmente elas não aderiram ao estatuto. E não aderiram ao estatuto, ela fica como hoje acontece hoje na Convenção Geral, que perdeu muitas igrejas, né? Muitas migraram até para a nova convenção agora, do pastor Samuel Câmara, né? Perdeu muita igreja. Só que isso acontece porque são igrejas autônomas. Elas não estão ligadas diretamente à Convenção Geral, diferente de Madureira. Todas as igrejas elas têm obrigação de apresentar o Estatuto Padrão, e um do Estatuto ela fica na Secretaria da Convenção, para ser um meio da igreja, em cima que eu falei aqui, todo cima, algum sinistro, por assim dizer, é apresentado esse Estatuto Padrão, dizendo que ela pertence à Convenção. Perus pode ser que é uma igreja que não criou esse Estatuto Padrão, então ela estava uma igreja autônoma, e ela se desvinculou, e agora é o Ministério de Perus, como aconteceu com outras igrejas. Isso realmente aconteceu com a igreja de Perus. Ela se desvinculou do Ministério de Madureira. Lembrando que só tem como desvincular se ela não aderiu, né, ao Estatuto Padrão. Ela criou um estatuto que não fale que Madureira faz parte dela. Mas agora, isso depois, com devido tempo, isso foi cobrado, as igrejas vinculadas à Madureira, todos criarem um estatuto padrão e apresentar diretamente à Secretaria de Madureira. Pastor, outra coisa que, referente à Assembleia de Deus de Madureira, tem uns meses aí atrás, veio à tona, foi o encontro que o Abner Ferreira teve com o Papa. Eu não vi, gente, eu não lembro porquê, mas falaram que ele beijou a mão do Papa, isso causou muito, assim, falaram de ecumenismo. O senhor lembra, presenciou esse fato pela Eu não mídia? presenciei, ouvi falar, né? Ouvi falar, né? São coisas, eu falei para você, são coisas as pessoas, eu vou dizer assim, são coisas que cada um tem a sua particularidade. E eu, como pastor, não beijaria um homem, né, representante da Igreja Católica. Apesar de todo respeito, eu tenho minha família parte católica, tenho todo respeito em relação, só que eu não faria isso, eu não participaria de ecumenismo, como eu já fui convidado no Nordeste para participar do ecumenismo. Mas é pela paz. Então eu falei, a minha resposta falou assim, olha, a Assembleia de Deus ela não participa do ecumenismo. Eu falei, eu não posso participar. Não, mas tentaram falaram que até o padre ia me visitar, e você quer a, a palavra que ele veio era assim, você é um pastor do Rio de Janeiro, então você tem um pensamento diferente, né? Então outros pastores aqui não têm, então eu queria saber se você pode marchar com a gente uma marcha da paz aqui na cidade. Eu falei que eu não poderia fazer isso. Então eu, particularmente, eu não faria isso. Pastor, eu tenho uma dúvida, é que eu não parei para estudar, para me debruçar, para descobrir. Por que tem a Assembleia de Deus Madureira e a Debras? Por que as igrejas aqui de São Paulo não ficam como Ministério de Madureira? Por que a Debras? São dois ministérios? Por que essa diferenciação? O senhor consegue explicar para a gente? Então a Debras é Ministério Madureira. A Debras é uma sigla, Assembleia de Deus do Brás. Como a de Bangu, a de Campinas, elas são vinculadas à Madureira. A Debras ela é uma sede estadual, é uma convenção estadual, o nome é Conemad SP. Cada estado ela tem uma representatividade estadual. Aqui no Rio de Janeiro é a Conemad RJ. O presidente do estadual é o Abner Ferreira. No São Paulo é o Samuel Ferreira. E assim nos outros lugares, outros estados, cada um tem a representatividade. A sede estadual é no Brás. Então, a Debras,
Ela é Assembleia, a nomenclatura é Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brás. Aí vem embaixo qual é o ministério que pertence, Ministério Madureira. O nome, Assembleia de Deus em Bangu. Aí vem aquela identificando, Ministério Madureira. Isso foi colocado pelo pastor Paulo Leira Macalão para diferenciar os trabalhos de Madureira, porque a pessoa não ter uma ideia que tudo era, né, da convenção geral. E ele gostava de frisar isso, o pastor Paulo Macalã, dizendo aquela igreja de Madureira. E hoje acontece a mesma coisa. Você chegar para uma pessoa que é de Madureira, ministro, ele vai colocar até na carteira de membro. A carteira de membro está lá. Quando eu era da Assembleia de Deus de Bangu, a nomenclatura no cartão de membro era Assembleia de Deus em Bangu, porém, embaixo da Ministério Madureira, para dizer aquele referencial para vestir a camisa de Madureira. Né? É que a pessoa fala, hoje se fala muito em família Madureira. Não, eu sou da família Madureira, eu pertenço à família Madureira. A Brás é como se fosse uma família Madureira, pertence ao Ministério Madureira, porém é uma igreja sede com várias congregações, se eu não me engano, deve ter uns 1.000 congregações, a Assembleia de Deus em Brás. Muito bem. Gente, a gente está 1h20 aqui. A gente vai caminhar para o fim. Eu vou passar as considerações finais para o pastor, lembrando que eu deixei o Facebook do pastor André aqui na descrição do vídeo. Vocês precisando falar com ele, sigam ele aí no Facebook, né, dele aí, o link, vocês clicam, já ficam seguindo ele, tá bom? Eu vou passar então a oportunidade para o pastor fazer as considerações finais da nossa live. Olha, só para a gente finalizar aqui, deve ter muitas pessoas perguntando rapidinho por que o bispo Manel Ferreira chegou a bispo. Manel Ferreira chegou a bispo porque ele foi um defensor do trabalho da União Pentecostal na Rússia. Ele foi um grande incentivador, um grande investidor no trabalho de evangelização na Rússia, depois da queda, né, do comunismo, entre aspas. E nessas idas, acontece que na Igreja Pentecostal Russa tinha 12 bispos. E um dos bispos, Felipe alguma coisa, ele faleceu. E a Igreja Pentecostal Russa ofereceu a posição dele de bispo da Rússia como um dos representantes da igreja. Então ele aceitou, e aqui em Madureira foi feita uma reunião em São Paulo para conceder ele, Madureira, esse tipo de bispo que ele já vinha recebendo lá da antiga União Soviética. Só que Madureira não consagrou, preste atenção, Madureira não consagrou ele a bispo. Madureira reconheceu ele a bispo. Foi um colegiado de pastores que fizeram uma ata, uma reunião, e concederam ele o título de bispo. Porém, quem consagrou ele, a pessoa nem sabe disso, olha só o que eu vou falar agora, a pessoa nem sabe. Quem pôs a mão a ele, que ninguém tinha posto a mão a ele como bispo, foi o pastor Túlio Barros, que já era posto pela essa nova convenção que ele fez. Então, o apóstolo Túlio Barros pôs as mãos sobre ele e ordenou ele a bispo. Para você que não sabe o que aconteceu. Mas eu quero, desde já, desculpe, agradecer a vocês por essa oportunidade. Pode me procurar, tem aí no Face, ela está deixando a descrição. Eu estou aberto para qualquer dúvida, não tenho receio nenhum de falar, não tenho do que eu sei. O que eu sei, eu falo. Né? A gente está aqui para contribuir para o reino. Né? Eu quero louvar a Deus pela vida. Você que está em Madureira, também você faz parte de Madureira. Um beijo no seu coração, você que é de outra denominação, não importa. Ao meu pastor presidente, pastor Roberto, a você, a todos, eu só tenho que agradecer. Estamos aqui, Deus continue abençoando esse canal, esse trabalho, e vamos até chegar ao reino dos céus. Amém. Muito obrigada, pastor, por dedicar esse tempo para a gente aqui, para sanar as nossas dúvidas, curiosidades. E obrigada também vocês,
Olha, muita gente aqui, muitos comentários, nem dei conta de ler aqui os comentários, mas o pastor aceita, né? O pessoal tira dúvida lá no Facebook, procurar o Aceito, senhor, né? Então, pode pessoal, que eu não procurar. consegui ler aqui, entre em contato com o pastor aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link, é só você clicar que você já cai lá no Facebook do pastor. Aí, aproveitando, gente, excepcionalmente, eu vou ter uma live depois de amanhã, quinta-feira. Depois de amanhã, né? Quinta-feira. Sabe quem eu consegui trazer, pastor? O pastor Karl Kepler, aquele pastor psicólogo que foi presidente daquela associação de pastores não, de psicólogos e psiquiatras cristãos. Eu consegui contato com ele. Ele vai vir aqui quinta-feira, 21 horas, para falar de neuroses eclesiásticas. Então, aquelas consequências de problemas mentais, psiquiátricos, decorrentes dessas neuroses ocorridas em alguns casos, em algumas igrejas. Então, vai ser muito rica. Vocês não podem perder. Então, ativa o sininho aí para vocês não esquecerem. Quinta-feira, dia 21, Pastor Batista Karl Kepler estará aqui conosco. Então, mais uma vez, obrigada para todos. Deus abençoe, pastor. Eu conto com a presença do senhor outra vez, numa outra live, porque esse assunto não esgota. A história da Assembleia de Deus de Madureira é muito rica. Eu tenho um vínculo sentimental, como eu falei, a minha família é de lá. Minha mãe nasceu lá, cresceu na Assembleia de Deus de Madureira, e eu amo meus irmãos de Madureira, e a gente vai programar para mais para frente uma outra live para a gente conversar mais. Hoje foi só uma pincelada a gente não aprofundou em nada, mas só para vocês sentirem o gostinho, tá bom? Então Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor, e até a próxima live, quinta-feira. Fiquem com Deus, gente. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.